Mas existem muitas pessoas que têm colocado um objeto, uma coisa, um terreno, uma fazenda, um carro, uma empresa como o Senhor da sua vida. Isso não pode ser o Senhor da nossa vida. Todo tempo é para o meu curso, todo tempo é para os livros, todo tempo é para a escola, todo tempo é para a faculdade. E Jesus nada. E tempo para a igreja nada. E para ler a Bíblia nada. E para louvar nada. Porém, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não veio como um dominador, mas ele veio como amigo e protetor. Quando colocamos Jesus como Senhor da nossa vida, é a melhor coisa que podemos fazer. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quem achou, diga amém. Vamos ler versículo de número 11. O que diz aí na sua Bíblia? Olha só. E eu vou dizer, depois você repete. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos e diga: Senhor, fala comigo nesta palavra, neste culto, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Veja só, preste atenção. O versículo que nós lemos: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Algo que parece ser tão simples, às vezes não é. Às vezes não é. Falar talvez seja até fácil, mas viver isso talvez não seja tão fácil. Toda língua confessar, não é só falar, é confessar. Confessar é dizer algo que você tem dentro. Se for falar, você fala qualquer coisa. Agora, confessar é dizer algo que você tem dentro. E a Bíblia não está falando aqui sobre falar. Está falando sobre confessar. Algo que tem dentro. Olha, eu confesso. Isto é, eu vou falar a verdade. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o desejo de Deus, é o que Deus deseja. Mas sabe, há muitas pessoas hoje que estão entregando o senhorio da sua vida a outras coisas e não a Jesus. Senhorio é alguém que está em uma posição mais alta do que você, alguém que tem condição de ordená-lo, de dar ordem, como de abençoá-lo. Senhor é alguém que tem o domínio da sua vida, ou alguma coisa que domina a sua vida, isso é o seu Senhor. E é com tristeza que falamos que muitos hoje têm colocado tantas coisas para serem, ou para ser senhor da sua vida. Tantas coisas. Muitos hoje têm colocado o seu estudo, o seu curso,
a sua formação como o Senhor da sua vida, o senhorio da sua vida. E é com tristeza que nós falamos que muitas pessoas que são crentes, quando entram numa faculdade, esquecem-se da sua fé, esquece-se de onde saiu, parece que se envergonha da sua fé, e tudo para ela parece ser o seu curso. Alguns, eu acho que é querer demais que leve a Bíblia para a faculdade, mas tudo bem, mas nem trazem mais para a igreja. Alguns até deixam de trazer para a igreja e senta lá atrás, chega depois que o culto já começou, senta lá atrás como se estivesse vindo cumprir apenas um protocolo, e senta lá atrás e na hora do louvor não louva, na hora da oração não ora, na hora da pregação não presta atenção. Só porque começou a fazer um curso superior, uma formatura, então ele começa a se distanciar de Deus e acha que o Senhor da sua vida, às vezes, é aquilo. Às vezes é aquilo. Como se uma pessoa que tem uma formatura, como se alguém que tem um diploma na sua casa, não possa servir a Jesus, não possa servir ao Senhor. E não deva, na verdade pode e deve servir a Jesus, porque diploma na parede não traz felicidade, não traz alegria ao coração, não traz satisfação à alma, não traz, e nem torna ninguém melhor, não torna. Você pode ter na sua casa um diploma da UEMA, pode ter da UFMA, pode ter da USP, pode ter de Harvard, pode ter de Yale, pode ter de Stanford, as melhores faculdades do mundo, mas isso não pode ter o domínio da sua vida, não pode ter o senhorio da sua vida, não pode dominá-lo, porque é a areia movediça. Não há firmeza espiritual sobre isso para que você possa dizer: olha, eu sou super feliz e tenho paz no coração porque eu tenho uma formatura. Todos nós precisamos estudar, correr atrás e nos formar e lutar para nos formarmos, mas isso não pode ser o Senhor da nossa vida. Todo tempo é para o meu curso, todo tempo é para os livros, todo tempo é para a escola, todo tempo é para a faculdade, e Jesus nada, e tempo para a igreja nada, e para ler a Bíblia nada, e para louvar nada. Não podemos colocar isso como o Senhor da nossa vida. Alguns têm colocado, outros têm colocado a sua profissão como Senhor da sua vida. Em primeiro lugar, o meu emprego, a empresa. Depois vem família, depois vem a igreja, depois vem outras coisas, mas em primeiro lugar na minha vida, o meu emprego. E Jesus vem em terceiro ou quarto. Essa não é a posição que você deva dar a Jesus, porque Ele não aceita outro lugar senão o primeiro. Ele não aceita outra posição senão a frente. Glória a Deus. E na sua vida Ele não aceita outro lugar senão o senhorio. E alguns colocam a sua profissão como o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. Amam mais do que a esposa, do que os filhos. Primeiro minha empresa, meu emprego, depois você, só se eu tiver tempo. Só se eu tiver tempo. E não tem tempo nem para a família, quanto mais para Jesus. Deixa Jesus em último lugar. Porém, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus.
Quando nós começamos o dia, nós temos que começar o nosso dia orando. Senhor, obrigado pela noite, me dá um dia de paz, ser comigo durante esse dia. Quando nós terminarmos o nosso dia e formos dormir, temos que terminar orando. Senhor, obrigado pelo dia, me dá uma noite de paz. Isso é colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Quando acordar, Jesus em primeiro lugar. Quando dormir, Jesus em primeiro lugar. Se você vai almoçar, se você vai tomar a refeição, você tem que se lembrar de dizer: Deus, obrigado por esse alimento, porque tem tantas pessoas morrendo de fome em tantos lugares, e tu tem uma mesa farta. Então não ouse se alimentar sem orar, sem falar com Deus. Não ouse colocar uma mesa pronta diante de você, um banquete diante de você, sem antes fechar os olhos e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Deus, abençoe esse alimento, porque alimento é precioso, e muitas pessoas estão morrendo de fome. No entanto, Deus tem te dado abundância, no entanto, Deus tem dado fartura na tua mesa. Agradeça a Ele. Glória a Deus. Jesus quando dorme, Jesus quando levanta, Jesus quando come, Jesus em todos os momentos. Isso é colocar Jesus como Senhor da sua vida. Isso é colocar Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não coloque a sua profissão, a sua empresa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus. 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 Alguns têm colocado em primeiro lugar na sua vida o dinheiro. Dinheiro. E o dinheiro não é ruim, não. Ter dinheiro não é ruim. Todos nós queremos ter. E é bom ter. Mas diga assim comigo, repita: o dinheiro, como servo, é uma bênção. Mas como Senhor, é um tirano. Tem gente que o dinheiro dele não é servo dele, é o Senhor dele. Você pode ter quanto dinheiro Deus te dá, Deus te der, e conseguir ganhar, mas desde que você não coloque o dinheiro como o Senhor da sua vida. Tem gente que porque ele começa a ter um pouco de dinheiro, ou um pouco mais de dinheiro do que outras pessoas, então ele começa a achar que é superior, trata mal as pessoas, ou olhar de cima para baixo, se achar melhor e tudo mais, e não é. Dinheiro não torna ninguém melhor do que ninguém. É verdade ou não é? Existem pessoas pobres que são boas pessoas e fazem tudo para ajudar o seu semelhante, e tem ricos que não têm nenhuma vontade de ajudar quem quer que seja. Quem quer que seja. Porque o dinheiro seu não está sendo dominado, está dominando ele. Está sendo o Senhor dele. E Mateus 6:24 está escrito que ninguém pode servir a dois senhores, porque senão vai agradar um e desagradar o outro. E o Senhor Jesus disse: olha, você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir as tuas riquezas, que elas te sirvam, que elas sirvam para o seu bem, que elas sirvam para você desfrutar, não para que você sirva a elas. Muitas pessoas que estão adquirindo dinheiro estão sendo escravas do seu patrimônio, escravas da sua riqueza, se tornam escravas. Não vive mais, levanta de madrugada, vai dormir de madrugada, o dia correndo, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. É só correndo, é só correndo, é só correndo. O dinheiro dominando ele, o dinheiro dizendo corra, o dinheiro dizendo vai, o dinheiro dizendo olha, se levanta, o dinheiro dizendo não dorme agora.
E depois ele está escravizado. E daqui a pouco ele está escravizado. Está sendo dominado. Colocou o dinheiro como o senhor da sua vida. Muitos estão fazendo isso. Muitos estão fazendo isso, agindo dessa forma. Colocando os bens acima de qualquer coisa na sua vida. Colocando os bens. Essa fazenda é a minha vida. Esse carro é a minha vida. Pastor Edivaldo pregou aqui esses dias que chegou na casa de um irmão que brigou com a mulher e ele tinha uma lanterna e disse: eu tenho mais ciúme dessa lanterna do que da minha mulher. Isso aqui é um mesquinho. Isso é uma pessoa mesquinha. Tem coisa que a gente gosta, mas não tem nada que eu gosto nesse mundo mais do que minha mulher, do que minha família, do que Jesus. Não tem nada. Lá em Imperatriz teve um irmão que deu um carro para sua esposa. E aquele carro era novinho. Na semana que ele deu o carro para ela, ela bateu o para-choque daquele carro lá no lugar. E ele veio todo ralado. Ele partiu para cima daquela mulher, pegou ela pelos cabelos. E eu disse: te quebrar, cara. E ela veio falar comigo: pastor, que graça tem eu receber um carro. Ele disse que o carro era meu, mas ele quase me bate. E eu ralei o para-choque do carro. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, versículo 19 e 20, que um homem rico ajuntou em depósito muita coisa. Ele tinha uma fazenda, fez uma grande plantação, então ele colheu. E o depósito estava pequeno, então ele fez um depósito maior, fez um grande galpão, um celeiro enorme, e encheu um, encheu dois, encheu outro, encheu, ficou tudo cheio. E quando ele chegou e olhou para os seus depósitos cheios, todos aqueles celeiros cheios, ele gritou para si mesmo, dizendo: alma, come e bebe e folga. Isto é, fica tranquila, alma, come, bebe e folga, porque agora tu tens em depósito muitos bens para toda a tua vida. Mas naquele momento ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Não coloque o coração nisso. Deus dá, glória a Deus. Deus tira. Deus já te deu um carro. Deus ainda não deu. Aleluia. Já tem casa para morar? Não tem ainda? Aleluia. Está trabalhando? Está desempregado? É difícil dar glória a Deus, mas tem que ser assim. Dá glória na prova. Dá glória na prova. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Não coloque coisa nenhuma como o Senhor da sua vida. Não coloque coisa nenhuma como o Senhor da sua vida. Um dia eu vi já homem, aquele irmão, ele desviou logo adolescente, e ele não vivia bem com a sua mãe. Ele cresceu, se formou, casou, teve filhos. E ele não era muito chegado à sua mãe, ele era mais chegado ao seu pai, toda a vida. E um dia, numa reunião em família, tratando sobre um assunto, em um curso ali, então pedimos que todos falassem aquilo que estava no coração, alguma mágoa, alguma coisa que tivesse guardado ali. E aquela mãe disse assim: pastor, eu não sei porquê, meu filho, eu sinto que ele não gosta de mim.
Meu filho, ele mantém uma distância de mim. Ele quase não me abraça, ele não me beija. Meu filho não tem carinho nenhum por mim, só pelo seu pai. E aquela mãe disse, chorosa, naquela reunião, e eu quero botar isso para fora. Eu sinto o distanciamento do meu filho de mim, ele não se aproxima de mim. E ela falou, depois, vamos ouvir ele. Vamos ouvir ele. E ele disse, então também falo. Mãe, a senhora lembra de uma noite que eu tinha aproximadamente 10 anos? Ele disse, pastor, aquela noite eu levantei com sede, querendo beber. E eu estava com muita sede. Saí do quarto e fui procurar beber água, fui procurar geladeira. Mas estava tudo escuro dentro de casa. Na noite anterior, ele disse, mamãe tinha comprado um jogo de louça e tinha deixado em cima da mesa. E eu saí no escuro sem ver e bati naquelas louças e caiu e quebrou alguns pratos e algumas coisas. Quando ela ouviu, lá ela levantou e quando levantou, acendeu a luz que me viu e os pratos quebrados. Eu disse, moleque, como é que tu faz isso? Essa louça eu comprei ontem, eu nem usei ainda. Pegou um chinelo no chão, pegou ele, bateu, levou ele até o quarto, botou ele de joelho, pegou o cinto, bateu naquele menino. Vai dormir, moleque. O que tu faz? Essa hora quebrando os pratos. E ele disse, eu voltei com muita sede, deitei, chorei até dormir. E entendi que minha mãe gostava daqueles pratos mais do que de mim. Que aqueles pratos tinham mais valor para ela do que eu. Por causa disso, eu nunca mais consegui me achegar para a senhora. Está vendo só? Quando você coloca objetos, bens, como o senhorio da sua vida, você é dominado por eles. E naquele momento ele pediu perdão e ela agarrou pedindo perdão. E eles choraram ali abraçados. Mas existem muitas pessoas que têm colocado um objeto, uma coisa, um terreno, uma fazenda, um carro, uma empresa, como senhor da sua vida. E tem servido aquilo, ao invés de usar aquele patrimônio que tem para abençoar tantos, e às vezes até a obra de Deus, não usa para o bem, não usa para ajudar a obra do Senhor. É dele, é dele, é dele. E isso tem sido às vezes o Senhor da vida de muitas pessoas. E Jesus disse, João 10:10, que o ladrão, isto é o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Somente para roubar, matar e destruir. O diabo, ele é um ditador. Ele não é democrático. Não tem democracia com o diabo. Se você não aceitar o senhorio de Jesus, ele se tornará o Senhor da sua vida, ainda que você não queira. Ah não, não aceitei o diabo. Ele não precisa disso. Porque ele é ladrão e salteador. E ele é ditador. Ele domina com força, com braço de ferro. Ele domina com opressão. Agora escute aqui. Quando Jesus estava diante daqueles discípulos naquele dia, aquela multidão, e ele se apresentou como rei para eles, ele disse, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eles olharam para ele pensando, e esse aqui que quer ser rei, como vai nos governar? Quem sabe pensaram, como vai nos governar? Como vai nos dirigir? De que forma? E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bendito o nome de Jesus.
Glória a Deus. Jesus não veio como um ditador, ele veio com amor e como pastor para apacentar a sua igreja e o seu rebanho. Jesus não veio com mãos erguidas, ou não veio com punhos cerrados, ele veio com braços abertos, dizendo: aquele que vem após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não veio como um dominador, mas ele veio como amigo e protetor. Quando colocamos Jesus como o Senhor da nossa vida, é a melhor coisa que podemos fazer. Aleluia. Glória a Deus. É diferente o senhorio de Jesus. Muitos têm colocado a bebida como senhor da sua vida. A bebida é um ditador cruel. A bebida é um ditador cruel. Ela torna alcoólatra aqueles que lhe dão lugar. E depois de se tornar alcoólatra, seguidor do álcool, ele não tem retorno, não volta. Nenhum alcoólatra diz: ó, a partir de agora eu não bebo mais. O álcool é ditador, ele não aceita. Você tenta sair dele, mas não consegue. Nenhum ditador deixa que os seus vá em paz. Ele domina até matar. Assim faz o álcool. Que você caia, que fira a cara no chão, que perca a honra na sociedade, que faça papel de idiota diante das pessoas. É isso que o álcool quer fazer, porque ele é ditador. E aquele que deixa o álcool ser o senhor da sua vida, paga um preço alto demais. Porém, Jesus Cristo, ele não joga por terra, ele não fere no chão. Jesus Cristo o levanta do chão. Quando o álcool leva você lá, e Jesus chega e diz: levante-se, eu tenho vida, eu tenho liberdade. E ele o liberta, porque ele tem o poder de fazer isso, quando o homem o aceita como o Senhor. Xarabanamás, aleluia, glória a Deus. A maioria dos vícios, ou todos eles, são ditadores. Ninguém que cheira um crack diz: ó, estou cheirando crack, mas eu vou largar amanhã, só vou cheirar hoje e amanhã, até o final de semana, segunda-feira eu largo. Não consegue. Não consegue. O crack, quando se torna senhor de uma vida, ele é ditador. Você não consegue deixar. Ele arranca tudo, arranca o dinheiro, arranca a família, arranca a beleza, arranca a saúde, deixa cadavélico, arranca a honra, arranca o futuro. O crack rouba tudo, até matar. Mas mesmo aquele que está no crack, mesmo aquele que está caído pela bebida, a maconha, a cocaína, Jesus Cristo, quando se torna o Senhor da sua vida, ele pode libertá-lo, ele pode transformá-lo em uma nova pessoa, em um novo homem. Aleluia, glória a Deus. Tem coisas que você não consegue. Tem gente que diz: olha, pastor, eu não consigo parar de fumar. Você não, mas se vir a Cristo, ele liberta. Não consigo parar de beber. Talvez você não, mas se vir a Cristo, ele liberta. Não consigo parar de prostituir. Se vir a Cristo, ele liberta. Não consigo deixar de ser homossexual, mas se vir a Cristo, ele liberta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele se torna o Senhor da vida dessa pessoa. Temos nas igrejas talvez milhares de pessoas
que entregaram o senhorio da sua vida a Cristo e passaram a experimentar uma vida nova. E esta é a verdadeira vida, e vida em abundância, é aquela que Cristo traz, é aquela que Cristo dá ao coração do homem. Aleluia, glória a Deus, bendito o nome de Jesus, glória a Deus. Quando nós colocamos Jesus como Senhor da nossa vida e falamos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, mas Cristo vive em mim, aleluia, glória a Deus. Você experimenta essa vida nova com o senhorio de Jesus, e você vai ver que Jesus Cristo não é um ditador, Ele não é um déspota, Ele não oprime, Ele não segura na marra. Você só é cristão até o dia que você desejar. Ah, não quero mais, você pode ir. Ah, não quero mais servi-lo, você pode ir. Ah, não quero mais adorá-lo, você pode parar. Ah, não quero cantar em louvor ao seu nome, você pode calar. Ele não é um déspota, Ele não obriga a nada. E quando você entrega a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, Ele o domina com amor, Ele o domina com carinho, Ele lava as tuas vestes sujas do pecado e te transforma em uma nova criatura. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu dirigi uma igreja, tinha um homem naquele bairro, que ele era um bebedor de cachaça, e ele não era apenas isso, ele era um depravado. A sua boca havia só palavrões, asneiras, seus cabelos nunca viviam penteados, sua barba sempre grande, as suas roupas parece que nunca eram engomadas. E um dia eu estava pregando lá, e ele veio no culto e sentou no último banco. E quando fizemos o convite, aquele homem se levantou e veio. Eu até me surpreendi. Ele veio. E eu fiquei feliz com a decisão daquele homem e orei por ele. Mas fiquei pensando, será que ele vai vir no próximo culto? Será que ele vai vir? E quando foi no próximo culto, ele chegou mais cedo. E quando ele entrou, não parecia mais ser aquele homem. Arrumadinha a sua roupa, pano passado. O cabelo ele havia cortado, tinha feito a barba. Ele veio e sentou lá, e ele encontrou uma Bíblia, não sei aonde, chegou com uma Bíblia e sentou ali. Aleluia. E eu fiquei olhando para aquele homem e pensando, meu Deus, só Jesus para fazer isso. Só Jesus para fazer isso. Porque se fosse eu, talvez não quisesse mais nada com aquele homem. Eu não vou dar uma chance mais para esse homem que já passou dos 40 e vive nessa vida. Eu não quero para nada. Eu vou procurar pessoas boas, eu vou procurar pessoas que andam decentemente, que andem arrumadas e tudo mais, e eu procuraria essas pessoas. Mas Jesus vai nos becos e valados, e a pior escória, quando o mundo não deseja mais, quando o mundo não quer mais, quando não tem nenhum valor mais, quando o diabo chupou até deixar só a bucha, Jesus pega de volta, resgata, coloca uma roupa nova, transforma em um cidadão do céu e o enche com seu Espírito Santo. Quem já teve essa transformação, dê um brado de glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Escute aqui, você que veio nesse culto,
Você que veio nesse culto, você que está vindo na igreja, vê os cultos talvez por curiosidade. Vou ver lá, vou ver se encontro algo lá, vou ver se aquele pastor não tem nada para te oferecer, não tem nada para te dar, não tem como suprir as tuas necessidades, não tem como curar as tuas feridas, não tem como ajudá-lo. Porém, Daniel Vieira conhece alguém que pode. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço alguém que pode, e eu estou te apresentando ele nessa noite. Eu estou dizendo que Jesus Cristo pode trazer alegria ao teu coração. Eu estou dizendo que Jesus Cristo pode arrumar a tua vida, pode abençoar a tua casa, pode transformar a tua família. Jesus Cristo pode libertar o teu esposo. Jesus Cristo pode refazer o teu casamento. Jesus Cristo pode curar as tuas enfermidades. Jesus Cristo, Ele sim é o Senhor deste povo, desta igreja, é o meu Senhor. Se tu recebê-lo, Ele também será o teu Senhor hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. E é tão fácil isso. É só confessar que Jesus é o Senhor. Só confessar que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Pastor, tem um vício. Ele pode libertá-lo. Pastor, sou bebedor de cachaça. Ele recebe e liberta. Pastor, sou um homossexual. Ele recebe-o e liberta. Pastor, estou doente. Ele recebe-o e cura. Pastor, não tenho alegria na minha vida. Ele recebe-o e te enche de alegria. Glória a Deus. Quem já experimentou tudo isso que eu falei aqui hoje? Jesus fez isso com a sua vida, sim ou não? Jesus fez isso com a sua vida, sim ou não? Essas pessoas não vêm aqui toda terça-feira, todo domingo, por nada. Sabe por que não tem o que fazer? Elas não vêm aqui, eu não tenho lugar para ir, então vou lá. Olha, eu não tenho um lugar melhor, então vou lá. Não é isso, não é isso, não é isso. É porque Ele está aqui, é porque Ele está aqui, é por causa daquilo que Ele fez. Aleluia. Ele fez isso na sua vida. 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 Então te alegra. Então te alegra. Então te alegra. Glória a Deus. O pecado não tem domínio mais sobre você. Há um Senhor sobre a tua vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Alguém diz: eu já aceitei a Jesus, pastor. Eu tenho Ele. O senhor pode olhar, Ele está aqui nesse crucifixo. Não é esse. O Jesus que nós estamos pregando não está mais na cruz, viu? Então se você anda com Ele numa cruzinha, não é Ele. O nosso desceu de lá faz tempo. Glória a Deus. Aquele Jesus do crucifixo no pescoço, no peito, ele vai no cabaré, ele vai no bar, ele entra no motel, ele está no pescoço do drogado, ele está no pescoço do viciado, ele está no pescoço da prostituta, do ladrão, do corrupto, aquele pendurado no pescoço, mas aquele do lado de dentro do coração, onde ele colocou o seu trono, é diferente. Aleluia, glória a Deus, é diferente. Esse é o Jesus vivo que nós servimos. Esse é o Jesus vivo que nós servimos. Não precisamos ver uma foto dele aqui para saber que ele está.
Eu não estou vendo nenhuma foto dele aqui, não tem nenhum quadro pintado dele, não tem nenhuma cruz com ele derramando sangue e uma coroa na sua cabeça, mas eu sei que ele está aqui neste lugar, porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 de vós reunidos, eu estarei, eu estarei, eu estarei. Quem já sentiu que ele está aqui neste lugar hoje? Aleluia, glória a Deus. Que negócio é esse que a gente sente na igreja, pastor? O que é isso que a gente sente aí na sua igreja? O que é isso que a gente sente aqui nesse lugar? Pastor, sabe, tem hora que arrepio, tem hora que dá um negócio e não sei, tem alguma coisa aqui, é a presença dele. Aquele Jesus morto não faz isso, mas esse vivo faz. Esse vivo faz. Bendito o nome de Jesus. Ele pode fazer por você. Ele pode fazer por você. E se você foi abandonada pelo seu marido, Jesus te recebe. E se você foi abandonado pela sua família e a sua família o deixou, Jesus o recebe. E se você acha que ninguém o ama, Jesus está dizendo: eu te amo, eu dei a minha vida por você, eu derramei o meu sangue para que tu fosse salvo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Não diga: eu não sou amado. Jesus está dizendo: eu te amo. Jesus está dizendo: eu te amo. Eu estou esquecido. Jesus está dizendo: eu nunca esqueci você. Eu nunca esqueci você. Eu só estou esperando que tu dê o primeiro passo, que tu se levante, que tu venha, que tu aceite o meu senhorio sobre a tua vida. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Já temos uma pessoa para Jesus aqui? O Salvador, Ele é Jesus. Quem canta? Que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, olha, e o amor que a tua família não te deu, e o amor que tua esposa não te deu, e o amor que o teu esposo não te deu, e o amor que a tua igreja não te deu, Jesus te dá. Aplauda o Senhor. Aonde está aquela pessoa que vai vir entregar a sua vida a Cristo Jesus? Nós já temos um aqui que está entregando a vida ao Senhor. E eu convido você, amigo, para sair do seu lugar e vir aqui na frente, fazer uma decisão aos pés da cruz, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero convidar você que ainda não fez essa decisão, que ainda não recebeu o senhorio de Jesus sobre a sua vida, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar entregar a tua vida ao Jesus, ao Senhor. Venha aqui receber Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida.
Onde está mais uma vida para Jesus? Onde está mais uma vida para Jesus? Onde quer que você esteja, venha para Cristo. Venha para Cristo. Irmão, olhe para o seu lado aí, convide alguém para vir entregar a sua vida a Jesus. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Glória a Deus.